QAP Produção, fala galera, Dani Martins na área. Mais um episódio aqui do meu querido videocast. Tô super feliz de estar fazendo esse projeto, de estar recebendo amigos, pessoas que eu nem conhecia presencialmente. Olha pra você ver, nosso mercado é tão grande e com essa correria do dia a dia, a gente acabou se conhecendo hoje presencialmente. Já tínhamos contato antes, mas eu recebo aqui hoje Daniel Neves, que é curador e diretor da Conecta Mais Música e Mercado, que é um evento voltado, de fato, aos criativos da música. Ele também é presidente da ANAFIMA, que é a Associação Nacional da Indústria da Música, e a FREMúsica, que é a Frente Parlamentar Suprapartidária em Defesa da Indústria da Música. Ele esteve envolvido diretamente com a Lei da Educação Musical nas escolas e a regulamentação da Lei Aldir Blanc, o único fora da equipe técnica ali, política, a participar de todas as reuniões. Ele é super envolvido e super engajado. É um prazer estar recebendo ele aqui. Fora que ele teve também todo o envolvimento ali, ele que representou o setor de instrumentos, músicos e profissionais do áudio na PERSE, que foi o programa emergencial, né, para o setor, né, de eventos, para a retomada do setor de eventos. Então, alguém que realmente luta pelas nossas diferenças, né, pelas nossas questões, ele que está sempre à frente ali e buscando realmente trazer o melhor. Assim como eu nos bastidores, e que eu faço um trabalho de formiguinha perto do que ele tem de importância ali, e que eu sempre nos bastidores estou falando sempre com a galera, né, de tentar fazer a diferença no mercado. Então eu recebo aqui Dani Neves, obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço. É um prazer, e é um prazer vê-la, né? Exato, né? Estarmos frente a frente. Gente, ele tem o meu tamanho, encontrei alguém do meu tamanho. Ela tem o meu tamanho, né? Eu encontrei alguém do meu tamanho. Bem isso, e meu xará também, né? E minha xará. Mas eu até comentei com ele, eu não achei que fosse ser tão engraçado assim. Dani, prazer estar te conhecendo pessoalmente. Mas bom humor é importante, não é? Não, com certeza. A gente já estava aqui conversando de bastidores e falando de algumas histórias, né, que a gente vai se divertindo. Eu acho que isso deixa tudo muito leve, né? Até o pessoal tá comentando que o meu videocast tá bem característico por causa da minha gargalhada, né? Então que continue assim. Ah, que bom, que bom. Não, é importante, é importante. Eu acho que primeiro a gente tem uma videocaster, né? Uma mulher fazendo, né? E o que é muito importante. Então acho que isso merece, sim, ser celebrado. Sim. Parabéns, Dani. Obrigada, Dani. Prazer te receber aqui. E eu acho que dentro de tantas nomenclaturas aqui, eu acho que o principal é o que a gente estava falando. Existe um ser humano por trás de todas essas pessoas que estão aqui à frente dessa luta, né, pelo nosso mercado de eventos. E aí a gente sempre está iniciando falando um pouquinho mais do que a gente viveu durante esses 2 anos, né? A gente teve a possibilidade de migrar para o digital. Você estava falando do número, né, da força que teve a feira durante o digital, com o digital, mas fala um pouquinho pra gente, como é que foi você aqui dentro do mercado da música, porque fomos os mais afetados, né? Isso tá super claro, né? Assim, o quanto o mercado da música, quanto o mercado da cultura, de uma maneira geral, ele derreteu, exceto aquilo que se lida com o digital, né? Que no caso são os fonogramas, a música digital em si, né? Da gente escutá-la de forma digital. Agora, de instrumentos musicais, áudio, eventos, foi muito delicado. O instrumento, ele ainda se deu bem, eu posso dizer, porque muita gente passou a tocar, e isso foi ótimo. Agora, e os técnicos? E os profissionais de palco, de fato? Né? Quem realmente lida com shows e eventos. Que dependia de público e do presencial 100%, né? E o que me deixou mais triste nessa história toda foi ver muita gente da classe política não dando tanta bola. Parece que realmente não existia essa classe profissional. E isso me chamou a atenção pelo seguinte ponto. Muita gente também, nesse momento, se deu conta de que deveria haver um protagonismo político. E eu vou dizer, isso deveria acontecer em todas as cidades, em todos os estados. Eu não estou falando de uma militância ou partidária, não é nada disso, não. Eu estou falando como estrutura de trabalho, como sindicatos. Como comunidade, acho que acima de tudo, exatamente. Dani. Acho que a nossa classe, com essa pandemia, a gente viu que teve muita gente que realmente espanou, né? Que, tipo, a gente pôs máscara, mas algumas máscaras caíram, né? Foi. Algumas várias. Mas muita gente se uniu, muita gente se ajudou. E aí eu acho que esse senso de comunidade que faltava para o nosso mercado, ele teve uma levantada, mas agora a hora que voltou e que deu o boom, tá cada um por si, Deus por todos. Voltou.
Desafortunadamente, isso é um fato, né? Tem os pregadores de virtude que falavam, mas falavam, não, tô distribuindo cesta, tal, não sei o que lá, mas parecia que era muito mais propaganda do que realmente fazia. Eu não vou nem me aprofundar nisso, não, porque senão eu vou começar a revelar as situações. Porque assim, veja bem, quando a gente pensa numa estrutura setorial, numa classe profissional, então estou falando aqui de uma classe, seja do pessoal dos eventos ou da área dos músicos, etc. Isso tem que ser regulamentado, isso tem que ser checado, isso tem que ser visto pelo poder público. Nesse ponto, Dani, dentro das atividades que eu exerço, e aqui eu coloco, né, são 3 atividades que eu falo de cunho político, de alguma maneira. Sim. Eu presido o Sindicato Patronal das Indústrias de Instrumentos Musicais, mas sempre, por incrível que pareça, com um olho no desenvolvimento do próprio trabalhador. Porque sem eles, a gente não tem indústria de instrumento musical no Brasil. Segundo ponto, a Frente Parlamentar Suprapartidária em Defesa da Indústria da Música. Eu, junto com o deputado Roberto Pessoa, em Brasília, a gente abriu essa frente, evidentemente todo o papel, né, do parlamentar é ele que fez e faz. Eu cuidei da parte de unir os grupos num momento político muito delicado. Porque quando houve a entrada do presidente atual, criou-se uma cisão entre o que é cultura. Então essa cisão, ela foi prejudicial. Sim. Talvez, se não houvesse tanta mobilização política, a gente conseguisse costurar melhor. Né? Mas criou-se, olha, então esse pessoal aqui é do lado de lá, então não vou dar atenção. Isso foi muito delicado. A gente fez o que pôde para costurar relações. Né? Então foi por isso que a gente participou da regulamentação da PERSE, da Aldir Blanc, por exemplo. Sim. Né? Mas enfim, vou deixar você conduzir, porque senão eu vou falar antes do que você me pergunta. Porque a gente bateu os pontos antes, né? Porque eu tenho pauta aqui, tenho cola, cara, né? É produtora. Fiz a lição de casa certinho. Vai lá, você manda então, porque senão eu já sei aqui como é que eu sou. Vai. Aí embala nos assuntos, né? Mas antes da gente de fato falar, né, dessas questões mais voltadas às regulamentações, enfim, das leis, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu de fato pra feira. Então você tinha antes da pandemia aquele formato grande, presencial. Aí durante a pandemia eu tive a honra de participar, eu fiz uma palestra com vocês, acho que o Thiago, né? O Thiago que trabalha com você, que foi um super produtor, né? Conduziu tudo super bem, um salve aí pra você, Thiago. Thiagão. Gente boa. E agora esse ano eu vi que teve essa retomada, você retomou com aquela questão de divisão, né? Acho que uma primeira feira mais pra comprador, que você falou, e essa próxima agora que tá por vir. Conta um pouquinho mais. Vou falar. Bom, então a gente fez a Conecta Música e Mercado em fevereiro do ano passado. Ela, a versão digital, com a mesma ferramenta que foi feita o NAMM Show nos Estados Unidos e a SXSW. Legal. E só te interrompendo, 2020 não teve? 2020 não. Nada, né? A gente ia fazer no final de 2020, mas a gente acabou passando pro início de 2021. De 2021. E aí o papel foi congregar. A gente teve mais de 150 palestras de todos os estilos, desde o Yamandu Costa falando sobre como é o processo de composição dele, até a parte de produção, até sanfoneiras, acordeonistas falando né, de como é a mulher no acordeon, até repentistas. Que legal. Repentistas falando qual é o processo produtivo e como eles digitalizam a sua arte. Que sensacional. Isso está disponível ainda? Está disponível. Depois eu vou deixar o link para vocês também acessarem, porque tem muito conteúdo bacana lá, inclusive muito, o meu. Assim, o da Dani, o principal. Mas teve muita coisa bacana, e o que me deu mais prazer foi trazer essa diversidade da cultura brasileira e não ficar girando somente numa panela. Sim. Tá? Era enriquecer a discussão. Bom, aí em 2021 também a gente fez uma versão de negócios para o pessoal do hardware. O que é o hardware, né? O pessoal, guitarra, baixo, violão, lojista, fornecedor, tal, esse cruzamento. Em maio desse ano, a gente fez de novo uma versão B2B para o pessoal do hardware. E agora, em setembro, de 16 a 18 de setembro... Boa! No Pro Magnum, que é um pavilhão de exposição lá é maravilhoso. Lindo. Conheço. A gente vai ter a Conecta aberta ao público, com uma área separada para negócios e uma área
de relacionamento, networking e exposição de produtos e serviços. Não, eu sempre falo pra galera, é fundamental para quem trabalha com eventos, networking. E as feiras são os principais. E eu sempre uso uma frase que é assim, você precisa ser... a arte do networking é você ser interessante sem ser interesseiro. Eu sempre falo isso. Então, quando você vai para uma feira, não é assim, eu vou lá na feira catar brinde. Porque eu escuto isso e isso é uma briga, né, em feira. Eu vou lá na feira porque eu quero ver o que tem de novo, quero xeretar, vou tirar foto, quero mexer nos instrumentos e não sei o que, tal. Não, gente, você vai lá, você tem algo para fornecer. Você vai lá e fala, cara, olha, eu tô aqui, eu sou estudante, eu comecei a trabalhar com eventos agora, então eu já trabalho com eventos, eu queria saber mais da sua marca, tal, me explica um pouco mais. Vai com esse empenho, vai com essa sensibilidade de enxergar que tem uma pessoa ali que tá trabalhando e que tá, tipo, ela tá colocando, pode ser que ela esteja colocando um brinde, mas ela não tá colocando um brinde para sair distribuindo. Ela tá colocando para agregar alguma coisa e pensando no investimento num futuro ali negócio. Então, assim, participem das feiras. As feiras são extremamente importantes para esse tipo de networking, mas vá para algo nichado. Que nem, por exemplo, a Conecta Mais, eu vejo muito essa questão. Fica muito, mas é uma feira para músico. Não, gente. Não. Não. Deixa isso bem claro, porque eu às vezes divulgo, as pessoas falam, Dani, que eu vou lá fazer instrumento. O Lucas, que é um dos meus alunos, o Lucas Lourenço, ele sempre tá. Ele foi nessa agora recente. E ele tá sempre ali envolvido. Ele é músico, óbvio, ele tem esse viés ali, mas assim, ele é produtor, ele é muito mais produtor do que músico. E ele faz as duas pontes ali e aproveita muito. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, assim, é importantíssimo o relacionamento. Exato, né? Fato. O digital é bacana, muito bacana. Ele ajuda demais. Mas a gente tem 5 sentidos. Exato. Então, qual é a diferença de eu encontrar a Dani pessoalmente do que a Dani digital? Nossa. Né? É total. Somos latinos-americanos. Porque a gente olha e fala, pô, Dani, abraço, né? Quer dizer, a relação, o sentimento, aí você fala, pô, eu não achei que fosse tão engraçado, não achei que a gente... Então, né? olha... Né? Pô, mas a gente não se encontrou no digital? Então... Né? Por que não? Porque é diferente. Porque é muito diferente. Então, assim, a Conecta, o que a gente vai fazer nisso? É a conectar, ou é ser o hub de todo o ecossistema da música. O que eu quero dizer com isso? Tem um instrumento? Tem um instrumento. Tem o gerador de serviço, o produtor de serviço? Tem. Que tipo de produtor de serviço? Eu dou curso. Tá legal. Então, você dá curso, você consegue expor o seu curso ali por R$2.000. Sim. Então, você consegue ter uma mesa de trabalho, colocar um banner, etc. Por R$2.000 eu consigo. Eu faço a pulseira de eventos. Tá? Você consegue ter todo o espaço para trabalhar. Sim. A baixo custo, mas para voltar esse encontro. Sim. Se a gente não cria a condição para que as pessoas se encontrem, vai ficar só no virtual, legal, mas você não desenvolve uma relação saudável essa distância toda. Não. E agora é a hora de realmente se relacionar, gente. E guarda isso, a incrível arte de ser interessante sem ser interesseiro. Não é só chegando querendo ali. É parceria, gente. Tá todo mundo precisando de ajuda. Então, é momento da gente ter essa troca, né? E participar das feiras é importante. Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Para quem tá ouvindo no Spotify, corre lá no YouTube para pegar esse link e poder participar e saber mais. Vai ter o link também para poder assistir as palestras. Mas, já quantos anos já a Conecta? A Conecta agora é o segundo ano, mas a gente vai para quarta-feira, né? Assim. Exato. Então, agora antes disso, a gente fez muito evento regional. Então, eu vou falar que eu tô produzindo eventos. Eu produzo eventos há 30 anos, praticamente. Você fala, pô, que tipo de eventos? Putz, já produzi show à beça. Você começou como produtor, Dani? Olha lá, nem sabia dessa história. Então, puxei aqui um gancho. Eu comecei com uma revista chamada Toque Pra Quem Toca. Você é formado? Você tem formação? Qual a formação sua? Administração com ênfase em marketing e MBA em marketing. Marqueteiro total, igual eu. Assim, essa é a minha formação real. Mas eu sempre gostei muito de escultura. Eu vou te contar qual que é a... Como assim, gente? Então, é que não tem a ver e não tem a ver, mas tem tudo a ver. Eu vou te falar. O abstrato da arte é algo que me fascina de uma forma surreal. Então, isso é o meu lado mais íntimo, né? Então, é daquela pessoa que vai para um museu e eu sinto a necessidade de chegar pertinho dos quadros,
da escultura, etc. Aí, num determinado momento, desde criança eu fazia escultura. Eu tenho uma facilidade para escultura, de fato. E a música, ela veio para mim, principalmente o jazz ou o jazz brasileiro livre. Uau. Porque é muito abstrato. E eu, criança, adolescente, 13 anos, né? Eu falo, não, eu quero aprender a entender o jazz. E eu começava a escutar por conta disso. Porque eu achava de uma abstração tamanha. E aquilo começou a alimentar um outro lado. Eu falava que abria a minha cabeça. Eu falava pra minha mãe, assim, falei, mãe, né, assim, abre, isso ventila a minha cabeça. Comecei a fazer a música, toque pra quem toca, num determinado... Toque pra quem toca, chamava? Chamava. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Que legal! É o primórdio das revistas de música. Tipo Guitar Player, assim, isso início da década de 90. Nossa! Assim, ó, roots. Que legal. Bom, mais pra frente eu fui estudar escultura com um senhor italiano que fazia em terracota. Depois eu fiz artes plásticas. Mas eu não cheguei a terminar. Por isso que eu não falei qual a minha formação completa, não. Mas eu fiz pintura e tal. E a música, ela sempre foi isso. Ela sempre foi a arte imaterial. E pra mim, música, ela entra numa condição, Dani, espiritual. Por quê? Porque a música, ela consegue entrar numa solitária de um presídio e ser a arte desse presidiário. A música é vida. Da população carcerária. É a única arte que um cara em pleno isolamento consegue fazer com restrição física. A música consegue ensinar um garoto num cursinho, uma garota a memorizar. A música pode... Ela cura. Curar. Ela pode levar uma pessoa a Deus ou ao inferno. Isso que eu ia falar. Né? Ela consegue estimular o crime. Sim. E ela consegue estimular o louvor. Né? Ela consegue vender. Sim. Ela consegue modular um ambiente inteiro. Eu posso colocar as pessoas com um humor mais pra cima ou mais pra baixo. Tudo porque a música tá aí. Então, isso pra mim é sério. Então? Bom, por isso que, fechando essa parte, vai, eu faço o que faço porque eu acredito nesse poder da música. E acredito que o meu trabalho, por lidar com tanto mais a área política, etc., eu viro uma interface entre tudo aquilo que eu amo e acredito com aquilo que outros não amam e não acreditam. E aí eu tento, na linguagem deles, mostrar a importância disso tudo. Sim. A gente estava falando disso até dessa questão do ser neutro, né? Eu falo, existe uma Daniela que tem as suas escolhas, as suas preferências, mas existe a Dani Martins, profissional, que tá ali sem julgamentos, né? Eu falo, né? Sem religião, sem time de futebol, sem você é carnívora, não vou falar! Né? Tipo assim, né? Não vou dizer. Então a gente tem essa postura de nossa, fica em cima do muro. Não, assim, me respeita, sabe? Acho que tá tudo certo e não sei o que, e a gente segue. Mas eu acho que essa sua atividade, ela é louvável, primeiro de tudo, que eu acho que assim, poder transitar em todos esses meios aqui, do jeito que você transita e tal, com essa tranquilidade e sempre com portas abertas e fazendo essa diferença pro nosso mercado, é de realmente tirar o chapéu e elogiar, porque assim, não é fácil, não é para qualquer um fazer isso daqui. Eu tento de alguma forma, né, eu falo, né, eu tento levar o conhecimento pro pessoal, e aí eu já fui julgada e criticada de tipo, você tá botando concorrente no mercado. Não. Para de ensinar como é que faz. Não. Eu com o Thiago Zibordi no comecinho da Vila de Produções, a gente ouvia isso muito, isso lá em 2014. Então, assim, juro pra você, tipo, da galera falar, vocês são loucos, estão colocando concorrente no mercado. Falta mão de obra qualificada, gente. Eu tenho uma missão, Dani, e essa missão se chama transformar o mercado de eventos. De que forma? Levando conhecimento pras pessoas. E aqui, com videocast, com investimento próprio, que foi a gente tava falando, levando esse conteúdo, alimentando o canal, rodando, né,
os grupos que eu tenho 2 grupos chamados Elite da Produção, e aí tem o Vamos Produção, então com todo esse engajamento e tal, e fazendo isso com recursos próprios, eu já vejo que é difícil, e aí quando você entra achando que você, vou para uma associação tal, vou ter apoio, né? Lendo ilusão. Lendo ilusão, e ainda você tem que lidar e ser político, né? E aí eu acredito que nisso tudo aqui entra o seu novo desafio de vida, né? Essa candidatura a deputado estadual, conta um pouquinho mais pra gente. Você sabe, assim, por transitar nesse meio, eu fui convidado, toda eleição, eu sou convidado por diversos partidos. E eu sempre falei não. Porque eu dizia que eu não estava preparado. Não estava preparado. Isso é super importante. Assim, reconhecer. Então, assim, mas você conheço. Não, mas é verdade. Tá tudo certo, é verdade, mas eu não estava preparado. E assim, e aí nessa última eleição pra cá, eu falei, tá bom, eu vou ver se eu entro. Pensei com meus botões, eu sou um cara de muita reflexão, sério, de parar, de pensar, né, de deixa eu falar comigo mesmo, realmente, né, de voltar pra dentro. E refleti, sim, falei, ok, eu vou. Falei, o que eu vou arrumar de problema com isso? Aí, que acho que isso talvez fosse um ponto que eu não quisesse anteriormente. E bacana esse seu ponto de vista, né? Que geralmente a gente olha, nossa, qual que é a vantagem que eu levo disso? Você já olhou pro lado do problema, né? Qual o problema que eu vou encontrar com isso? Porque você é julgado a cada instante, mas tudo você é julgado. Sim. Agora a questão é, por quem você é julgado? As pessoas que você é julgada, Dani Martins, elas te acrescentam na vida? Não. E o que elas fizeram de diferente? Nada. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, olha, se a gente tivesse um deputado estadual em cada estado, pelo menos um deputado federal em cada estado, representando todas as categorias das artes, seria melhor ou seria pior? Eu acho que seria muito melhor. Tem hoje, Dani, alguém? Olha, nós temos a Jandira Fegali, que de alguma maneira ela representa, né, no Rio de Janeiro. No Rio. E eu vou dizer, quem mais? A gente pode falar Alessi Brandão aqui em São Paulo, mas assim, se você parar para pensar e falar assim, tá, mas deixa eu ver quais foram os projetos que foram construídos para a arte, já não sei. Por exemplo, falta, né? Não me veio nenhum na cabeça, né? Então toda categoria ela tem os seus protetores políticos, ou deveria ter. Nós, da arte, da cultura, da música, dos eventos, a gente se preocupa mais em criticar os outros, mais em dizer o porquê que o outro tá se achando, né? Não, ele tá indo lá para ganhar vantagem, do que para olhar e falar assim, puta, eu vou ter uma cara que eu vou poder reclamar depois. Que eu vou poder pedir. Sim. Que eu vou poder enfiar o dedo na cara e falar assim, você tem que me representar, porque você entrou aqui com esse objetivo. O que eu busco nessa história, eu sei que é difícil, mas eu vou trabalhar para ganhar. Legal. Minha proposta, se ganhar isso, é ser representante das áreas correlacionadas às artes e cultura de uma maneira geral. Esse é o meu principal mote. Óbvio que eu tenho outros pontos dentro de mim que considero importante, mas a minha vida veio da música, veio da produção, veio das artes. Sim. Assim, aí fala, não, você é branco, não vai representar a arte periférica. Fala, gente, eu não posso entrar nisso. Né? Eu tenho que colocar numa arte que não... É o todo. Que é o todo. E não é por conta de uma cor, ou por conta de um sexo, ou porque é vegetariano. Uma classe, enfim, né? Eu tenho que pegar a estrutura. Sim. E eu vou me candidatar. Eu vou entrar nisso, né? Eu sou um pré-candidato. Porque eu vejo que tudo que eu faço, ele vai para a política. Só que o custo, eu vou chamar assim, né? Do desenrolar da política, quando você tá fora é um. Se você tá inserido, é outro. E outra coisa, só dá vantagem pro nosso setor. Sim, você vai ter ali um poder de decisão, acredito, né? Mas... E assim, e é o que eu respeito. Veja,
a música, a arte, etc., a cultura, isso é o que eu mais gosto. Se eu tenho uma facilidade para ser interface, por que não? Sim. E me fala, é o maior desafio da sua vida? Na carreira profissional? É o maior desafio de mudança de mentalidade. Nesse sentido, sim. E eu vou te falar o porquê. A gente tem que virar uma chave, né? De falar assim, eu sou candidato, vota em mim. Né? Só que eu acho isso piegas também. Né? Mas ao mesmo tempo, existe todo um papel, um protocolo, um ritual que é mais ou menos nisso. E aí eu tenho alguns valores, tipo, não, mas eu não quero me vender dessa maneira, né? As pessoas têm que adivinhar o que eu penso. Não tem. Não, né? Não dá. Não tem. Impossível. Não tem. Porque, vamos lá, tem gente, Dani, que fica satisfeita quando há um reconhecimento, palmas de fora. Eu fico satisfeito com o que eu faço quando eu tenho a certeza de que eu fiz certo. Porque aí entra aquela coisa assim, você entrei em associação, tal, não sei o que, você fez um comentário agora há pouco, assim. Veja, qualquer liderança é um cargo solidário, ou solitário. Solitário. Liderança é um cargo solitário. Você acha que tá cheio de gente, etc. Quando você vê, você tá sozinha. Sozinho. E você é apontado. Você é alvo, etc. Eu fui me preparando ao longo desses últimos 15 anos na política, conhecendo gente, conhecendo deputado, conhecendo vereador, conhecendo ministro, conhecendo presidente. Transitando ali, sendo participativo, né? Exatamente, secretarias. Não só na janelinha, né? E não só tacando pedra. Falando, tá errado, devia mudar isso, vamos tuitar, gente. Não. Em vez de estar tuitando, eu tava em Brasília, na regulamentação da Aldir Blanc. Buscando solução. Em vez de estar tuitando, que é importante, existe um trabalho de campanha, beleza, é verdade. Mas eu tava na Perse lá, participando das reuniões em Brasília também para dar apoio. Porque a gente sabe que, no caso, né, a ABRAP, quando fez toda essa movimentação, precisa de apoio. Né? Em vez de estar só militando, tuitando, gritando nos grupos, eu estava realmente fazendo interlocução com deputados, senadores, secretários. Mas é secretário do governo, tarará. Cara, é o meu papel criar pontes, fazer o negócio andar. Algumas dão, algumas não dão, mas é o meu papel. Sim. E eu vou fazer. Independente sempre do governo. E até quando a gente criou a frente parlamentar, Dani, assim, eu ouvi algumas críticas, tipo, não, mas suprapartidária? Como suprapartidária? Então é que você é um cara de direita, né? Tipo, como se estivesse falando assim, você é um estuprador. Nossa, né? Você me roubou. É isso. Eu falo, porra, é assim, escuta, suprapartidária porque a gente tem que tratar a música, né? O conceito, o negócio da música, o desenvolvimento do setor como algo interplanetário, interpartidário, sabe, assim, supra tudo. Porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente tem que tratar dos empregos. Exato. A gente tem que cuidar da empregabilidade, a gente tem que cuidar do respeito de quem é profissional. Dani, continuando só esse ponto aqui, quem trabalha na música, ou mesmo na cultura de uma forma geral, é chacoteado desde sempre. Sim. A gente ouvia historinhas infantis em que os 3 porquinhos, o prático era um engenheiro, direito, fazia tudo certo. E os 2 outros eram malandrões que queriam brincar e tocar flauta. A cigarra e a formiga. A cigarra era uma malandrona, ficava lá, entendeu? Com seu alaúde, com seu violão tocando. Ainda existe o estereótipo de total, assim, música é vagabundo, não vai ter vida. Não, eu escuto das pessoas, quando você vai arrumar um emprego, você continua trabalhando com evento? Tipo, parece, até, nossa, ela faz bico. Ela vive de eventos, nossa, coitada. Bico.
Existe ainda uma informalidade muito grande. E é por isso que eu brigo, né? De realmente levar o conhecimento para tirar da cabeça das pessoas que de fato fazer evento não é fazer festinha, que não é fácil, não é chegar e falar, beleza, eu vou comprar meia dúzia de caixa de cerveja aqui, vou botar um DJ e pronto, tem uma festa pronta. Não é assim, gente. Precisa ser organizado, precisa ser autorizado aquilo ali. Você tá mexendo com vidas, né? São vidas que estão envolvidas ali, não só de público em si, mas de staff. Então, gera uma série de preocupações e coisas sérias. A gente tá vivendo um momento, Dani, que tá muito difícil fazer evento agora nessa retomada. Porque, assim, hoje mesmo, tem um amigo meu em Uberlândia que ele faz um festival super grande lá, que é no final de agosto e primeira semana de setembro. Ele não tá conseguindo 400 metros de barricada no Brasil inteiro. Ele já tentou, assim, N fornecedores, porque tá todo mundo fazendo evento, ele não tem barricada para pôr no evento dele. Então, assim, semana passada eu precisei ir atrás de 4 empresas de cenografia, assim, de última hora, e ninguém podia para fazer um gramado sintético. Só isso que eu precisava, ninguém tinha. A gente tá com uma dificuldade muito grande na questão da mão de obra qualificada. E aí, quando a gente fala em relação a conteúdo, tal, não sei o quê. Gente, eu tenho os cursos? Eu tenho, mas eu não tô falando pra você comprar meu curso. Eu tô falando pra você consumir conteúdos e conteúdos pertinentes à área. E não só sobre eventos. Porque às vezes você já trabalha com eventos, mas você não sabe liderar pessoas. Então, estude sobre gestão de pessoas. Você não sabe fazer uma planilha financeira. Boa. Então, assim, o inglês que faz falta demais. Hoje em dia, tá sendo pedido em todos os eventos, praticamente. Então, assim, com a questão do digital, a gente está muito próximo de outros países e o inglês é a língua mundial. Então, assim, foque em ser um bom profissional. Igual eu falo, eu não sou uma boa produtora. Eu não sou. Eu sou uma produtora dedicada, Dani. Eu sou uma produtora dedicada, que olha para aquilo e se atenta aos detalhes, que trabalha com preventivo. Então, quando a gente fala de um profissional de eventos, olha tudo que eu falei, tudo que eu envolvi. É um profissional que tem que ter N qualificações para se dar bem. E aí, às vezes, a gente é julgado, o músico, igual você estava falando dos contos, né? Da cigarra, formiga, os 3 parquinhos e tal. Então, assim, esse estereótipo, não faça parte desse estereótipo. Você quer que esse mercado mude também sua atitude. Total. Exatamente. Se dê o respeito, né? Mas não é exigir, né? A gente tá numa... É dar exemplo. Isso. Parece que, assim, a gente tá numa leva, né? É que só exige. Uhum. Só exige. Não, eu exijo isso porque os meus direitos... Tá, o que você fez pra ter direito? Só nasceu? Eu acho louvável, muito prazer, bacana, etc. Mas é só isso. Uhum. Não desmerecendo a existência de ninguém. Sim. Mas o trabalho é essencial. Sim. Quais foram as suas plantações para você exigir tal colheita? Uhum. Pelo amor de Deus. E assim, a gente tem que amadurecer nesse ponto da dignificação do trabalho que envolve a arte. Veja, nessa história da regulamentação da Aldir Blanc, eu vi alguns dados que me deixaram estarrecidos. Um deles é que em torno de 15 a 16% dos municípios têm Secretaria de Cultura. 15 a 16. Só 15 a 16%. Que é nada. Aí você tem uma parte que é mista. Cultura, educação, esportes e turismo. Uhum. Né? E assim, e tem algumas que não tem nada. Tudo debaixo de um guarda-chuva só. E Exatamente. tipo, sem atenção especial nenhuma delas. Tudo meio solto ali, perdido. Outra pesquisa que eu puxei do MEC, né, via frente parlamentar. 12% dos alunos de faculdade de música se formam. Só. E aí eu te pergunto, qual o futuro de alguém que é formado em música? Que tipo de ação, como é que o país ele faz a volta dessas pessoas? Então veja, em vez da gente criticar os pares, em vez da gente só apontar o dedo, vamos construir o mercado da música, da cultura, das artes, que dê dinheiro para todo mundo, porque é um pecado de falar de dinheiro. Mesmo, né? Ah, não, nossa, não, eu faço minha arte, eu não penso isso. Não, tem que pensar. Você tem que pensar em dinheiro. A gente tem que fazer com que cada um trabalhador da arte ganhe dinheiro, da produção. A gente tem que ter o cara é hold.
ele tem que conseguir sustentar a sua família. Por que não? Onde está errado? Está errado o seguinte: é o respeito que se dá. Não é luta de classes, não é isso que eu estou buscando, né? E eu já ouvi algumas coisas tipo, não, porque os patrões, não sei o que lá. Cara, não é só isso. E antes de olhar só para os patrões, olhe para ver se você cumpre né, um descritivo profissional ali, assim, suas qualidades, né? Quais suas atitudes? Muitas vezes as pessoas me perguntam também, Dani, assim, quanto que eu cobro para fazer um evento? Eu devolvo a pergunta, eu pergunto, o que você tem para oferecer? Justo. Quando eu vou para um evento, eu chego com uma mala de produção desse tamanho, Dani, tem tudo ali dentro. Tem tudo. Gente, tá aqui, usa. Aí eu só coloco uma vizinha, tem uma vizinha escrita assim, pode usar à vontade, mas se sobrar, devolve. Porque já levaram um monte de coisa minha embora, tipo... Aí tem um aviso ali que você vai ficando calejado. Eu vou com a cartucheira que tem de tudo, e tá ali para um time, em prol de uma única coisa. Não só isso, a minha experiência, igual eu falo, a pessoa tá ali, ela ainda não tem experiência com o mercado de eventos, mas procura saber quem que é fornecedor, procura fazer como como que se faz uma proposta decente, tipo, uma cotação. Às vezes chega, eu vejo assim, por exemplo, Dani, eu quero fazer um evento, eu quero um palco, tá? Um palco. Que altura? Largura? Medida? Pra quê? O que vai ter? Não sei o quê. Eu quero um painel de LED, tá? Quanto? Qual a resolução? Então, assim, existem, né, mais detalhes ali para você poder fazer. Então, saber cotar nos faz também otimizar tempo. Então, assim, pega tudo que um produtor precisa estar envolvido para poder tá ali. Aí a pessoa quer chegar, né, já em cima ali, com um radinho no ouvido, né? Achar que é só isso. Faça o palco. Você... ligue a luz. Não, e todo toda a concepção. Então, assim, envolve muita coisa nessa questão do criativo. E eu acho que a gente falou um pouquinho de network, né? Mas eu acho que o conhecimento, né? Eu falo, isso nunca ninguém tira da gente. E você acabou falando um pouquinho, quando a gente foi colocar os fones, a gente falou da fábrica da Behringer, né? E eu acho que você tem conhecimento de algumas fábricas. Fala um pouquinho disso, de quais que você já visitou, quais países você já teve. Eu acho que isso agrega pra caramba. E se tem alguma curiosidade dessas fábricas, assim, talvez não precisa citar nomes, né? De marcas, mas eu acho que é curioso. Até eu tenho curiosidade de saber. Eu gostaria de visitar como que é o processo, por exemplo, da criação ou de construção de um fone desse, por exemplo. Eu vou começar com um negócio antes. Primeiro, assim, até alguns anos atrás eu não falava inglês nem espanhol. Mas eu queria conhecer o planeta. Nossa. Mas eu não tinha dinheiro para conhecer o planeta. Porque é muito fácil a gente olhar pra você e julgar, falar, você é isso, você tem essa vantagem agora, etc, né? As pessoas, elas te julgam por um platô, por um fragmento, por um frame. Pelo agora, né? Aquela história, vê não vê as pingas que a gente... Os tombos que a gente leva, só vê as pingas aqui, ó. Não é pinga não, gente, é água. É uma pena, podia ser uma mas depois vale um chopp lá embaixo, essa caneca, viu? Aí sim. Mas olha, eu comecei com a música e mercado. Num determinado momento, eu falei, vou fazer a música e mercado em espanhol. Falei, preciso aprender espanhol. Fiz um curso 6 meses e a raiz latina, eu tenho alguma facilidade. Fui descobrir isso, falei, que bom. E realmente fluiu muito, muito rápido. Que legal. Fui para fora do país, bater nas portas das grandes empresas e levei só portada, porque eu falava popcorn, hot dog, né? E aí, teve várias situações de reunião. O cara falou assim, eu não tô entendendo nada que você tá falando. E o cara virava as costas e ia embora. Porque assim... Mas o que é interessante? Porque eu sou muito cara de pau. Quando me proponham algo, você fala, cara, eu vou falar. Bom, enfim. Percebi que eu era um cara eu sou um cara muito solar, né? Muito do dia, diurno a beça. Falei, bom, das 8 às 9 da manhã, eu consigo estudar pleno. Então, chamei 2 professores, passei até aula todo dia das 8 às 9 horas da manhã. A primeira vez que eu fui convidado para falar fora do Brasil... Você fez o inglês e o espanhol ao mesmo tempo? Não, aí eu fiz só o inglês. Mas antes disso, eu fui convidado para fazer uma palestra na NAMM Show. NAMM é a Associação Norte-Americana da Indústria da Música. Uau. Eu falei, cara, e agora? Eu tinha uma funcionária canadense com origem portuguesa. Ela falou, não, traduzo pra você. Eu falei, não, eu vou falar. Como, Daniel?
Eu vou escrever em português, você vai traduzir. Eu vou apontar onde eu apoio, o que eu faço, a gesticulação. E aí, eu ia pro quartinho de trás da minha casa, punha um espelho, terno, gravata, e eu ficava treinando dia e noite como pronunciar, como chegava, que tem que olhar aqui. Enfim, Dani, fiz a apresentação. E foi excelente. Uau. Excelente, a ponto assim do pessoal, pô, puta palma, não sei o que, não, me dá o cartão, e o cara começa a falar. Gringo. E eu falava assim, eu não sei falar! Eu não sei falar inglês, né? Assim, aquele desespero, e isso agora foi um treinamento! Mas funcionou. Depois disso, aí eu comecei com essas aulas e fluiu. Bom, com essa história, eu acabei viajando muito e fui pro que você puder imaginar de fábrica de equipamento. Shure, Sennheiser, Holland, Yamaha, Behringer, Midas, Clark Technique, DB Technologies. O que você fábrica na China de todos os tipos. Qualquer marca que Steinway, pianos, o que você puder imaginar. Tá? Desde de fábricas chinesas que produzem somente pro OEM, né? Que é o cara faz a marca, faz o produto para outras marcas, até marcas próprias, como o Shure, como o Sennheiser e tal. E o que eu posso te falar é o seguinte, né? A gente estava comentando até do caso aqui da Behringer. A Behringer é uma marca iniciante. O Uli Behringer, dono da Behringer, começou fazendo na Alemanha, assim, produtos baratos. Só que no Brasil, ela foi classificada como um produto tipo médio para cima. E estava errado, porque era um produto iniciante. Então, claro, para uso profissional, o produto não atenderia. Bom, mas o fato é que durante muito tempo, realmente a fábrica da Behringer na China, logo no início, era esquisito. Mas eu vou te falar, hoje é uma das melhores fábricas de produto de tecnologia musical do planeta. Sensacional. Incrível. Mas não é só isso, não. A gente tem no Brasil empresas que não perdem nada. Você fala, pô, como assim? Não perde. A gente tem empresas, já que eu falei uma marca alemã, vou falar uma brasileira, uma Attack, por exemplo, tá? Que ela produz, você olha a fábrica e fala, pô, isso aqui eu tô na NASA. E ela fica em Apucarana, interior do Paraná. Que legal. Então, nós temos marcas de órgãos, teclados, como a Tokai. Nós temos marcas consagradas na área de violão, de luthiers incríveis, de designers absurdos. Então, ou seja, o Brasil hoje, ele produz muita coisa boa. E outra coisa, a gente vende cultura, por outro lado. Quando a gente vende um instrumento de samba, a gente não está vendendo somente um instrumento de samba. Vendendo a cultura no Brasil. A gente está vendendo a cultura. Que legal. Nossa, pra mim é fascinante, assim. Eu teria muita vontade, se surgir essa possibilidade, por favor, me apresente pra ir nessas fábricas. Eu sou fascinada por processo produtivo, assim, e ver as coisas acontecendo. E, gente, olha que legal. Tô estreando a caneca aqui hoje, e na hora que o Dani bateu o olho, ele falou, Dani, parece uma elipsoidal, né? Ela luz pro palco, assim. E não foi de propósito. Ô, Jane, já fica aí a dica, ó, vender pro mercado de música e tal, pro pessoal de audiovisual. Exatamente, mas ficou igualzinho mesmo, até o material, enfim, ficou bem bacana, pra você ver como que é o olhar atento de quem conhece bastante de música. E Dani, estouramos nosso tempo já, você acredita? Não acredito. Sim, passa muito rápido, eu tenho um cronômetro escondido aqui. Nossa. Já passamos 3 minutos já. Sério? Eita, Lelê. Sério, mas sensacional estar contigo aqui. E aí, só pra gente fechar, reforça de novo o convite pra Conecta Mais. E eu acho que tem uma coisinha que você quer me falar de lá também, não tem não? Temos sim. É o seguinte, a Conecta vai ser de 16 a 18 de setembro no Promagno Expo, que fica aqui na Casa Verde. Tá? A gente vai ter van de metrô, para um Promagno, etc. É um evento que ele vai reunir todo o ecossistema da música, ou seja, do setor de serviço até o equipamento. E conteúdo pra caramba. E falando em conteúdo, que acho que aí é a coisa mais importante, Dani Martins. É assim, eu gostaria de fazer o seguinte convite. A gente vai ter espaços para que você... Eu vou criar um espaço para que você vá lá e faça o seu podcast lá. Sensacional! Porque a gente precisa do videocast de uma qualidade. Primeiro, de uma produtora que saiba o que fala. Né? Uma pessoa de bem-humorada. Porque vibe é tudo. Então, assim, eu vou arrumar um jeito de você participar, porque eu faço questão que você entre conosco lá. Tá aceito o convite.
Tá lacrado. Aí, muito bem. Estarei lá com certeza. Pessoal, ficaria horas ainda aqui contando, mas sigam lá. O Dani tá nas redes sociais também, vou deixar todos os links. Conecta Mais Música e Mercado. Compareçam à edição desse ano. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Tamo junto. E eu vou deixar aqui 30 convites. Uau! Para sua audiência, tá? Massa. Então depois você faz os sorteios aqui. Sensacional, eles agradecem. 30 Gratidão. não, 50. Aí Já sim. só porque você bateu o pau e o Daniel aqui na Técnica Rio. Tá vendo? Ó, tá garantido então 50 ingressos, 50 mini Danis podem Exatamente, comparecer sem custo lá na feira, na edição desse ano. Dani, mais uma vez, obrigado. Obrigado, viu? A gente marca uma próxima aí pra falar, com certeza, que tem muito assunto. E se quiser deixar um recadinho final pro pessoal. Eu quero que vocês, seguidores da Dani aqui, e os meus, etc., que quem for da produção, conversa com essa mulher. Estude o que ela falou agora há pouco sobre a questão de se formar, estudar, ir além de ser produtor. Eu sou produtor, o que você faz? Não, eu faço o evento. Não, pera lá. Você não dá dor de cabeça, porque o evento ele é feito na pré, né? O evento em si, a produção é o reflexo da pré-produção. Você fez uma pré-produção horrível, você vai ter um evento horrível. Então, vamos ter eventos melhores no Brasil. A gente precisa trazer mais recurso para o país, e o recurso ele vem com bons eventos. A gente tem essa economia que é fortíssima. A gente tem o setor de turismo, que é alimentado também por grandes eventos. A gente tem o setor com os eventos corporativos, que ele pode crescer cada vez mais, e para isso a gente precisa de bons profissionais. Parabéns, Dani. Obrigada, Dani. Verdade. Valeu mais uma vez. Galera, até a próxima. Um abraço e vamos, produção. Tchau, tchau.